8 de março, ela publicou. Eu ia saindo até para a Casa de Saúde, que eu tinha uma consulta, e ela me pediu essa entrevista. Eu falei, então, se você quiser ir à Casa de Saúde, eu vou estar lá enquanto espero o médico. E acontece que o médico demorou a atender de maneira que ficou um negócio bem esticadinho. Bom, a minha infância, se eu tivesse que viver outra vez, eu optaria por ter a mesma coisa. As experiências foram ótimas. Eu vivi em lugar o menor que você pode imaginar, saindo da selva. Porque meu pai abandonou minha mãe, era a mulher largada do marido, e meu avô, que tinha 17 filhos, ficou tão amargurado, e naquela época tinha que tomar conta da mulher abandonada do marido, mocinha nova, como era uma mãe bonita, para que ela não prevaricasse, não saísse dos trilhos. Meu avô abriu uma casa de comércio chamava-se na época Babilônia, hoje Vieiras, uma rua só. Então, um tio solteiro foi tomar conta da irmã largada do marido, que tinha 2 filhos. O meu irmão mais velho, 2 anos mais velho do que eu, Aloysio, e eu, de quase 1 ano de idade. Lá em Vieiras, eu fui madrinha de menino que morria defunto, assim pequenininho. Era costume a madrinha tirar o defunto da mesa para passar para o caixão, antes do enterro. Essa foi uma das experiências que eu estranhei muito no início e depois me acostumei. Por quê? Você enfia as mãos assim e pega o defuntinho, aquilo frio, e ele está como uma tábua. Ele não encolhe, não mexe, e levar aquilo para o caixão, achei muito esquisito. E uma das vezes o afilhado, isso é porque era madrinha. Muitas mães davam filho para uma virgem batizada. Geralmente era considerado virgem até 10 anos, 11 anos, eu acredito que sim, não sei. Eu sei que aos 7 anos, eu saí de Vieiras aos 7, depois de completar 7 anos e morte do meu avô. Depois de passar essa época de ter os defuntos, morria muita criança pequenininha, assim, de 6 meses, 1 ano, e geralmente de disenteria, problema gástrico. E durante a noite do velório, às vezes era à noite, aquela criança às vezes expelia, não é, uma diarreiazinha na mesa. O defunto era colocado numa mesinha, com umas flores, uma roupinha, e eu levantei o meu afilhado para botar no caixão e vi aquela mancha feia de diarreia lá na mesa. Isso me marcou muito, durante muito tempo. Foi uma experiência de infância que acredito que poucas pessoas tenham tido. Outra foi que eu não podia brincar com menina nenhuma. Meu companheiro era meu irmão, era homem. Então era um duelo muito grande, porque ele queria brincadeiras de menino, era bem estapafúrdio, bem garoto levado. E eu não tinha que me defender, fui ficando bem valente junto dele, mas conservei aquela vontade de brincar de boneca, de arrumar casa, fazer comidinha. E quando meu tio se casou, que ele conheceu uma moça lá da família Monteiro de Castro,
dessa gente do Domiciano Monteiro de Castro. Ela, não sei se para me agradar ou porque era jovem também, ela começou a fazer forninho para mim no barrão. Forninho não, era fogão. Fazia um fogãozinho no barrão com um buraco em cima, outro por baixo, botava lenha, aquilo a gente punha a panelinha, cozinhava, que era uma beleza. E foi uma época na minha infância que eu me lembro claramente e com muita satisfação. Eu acho que foi um momento assim muito feliz. Eu conheci meu tio também me sentando em cima do balcão. Quase sempre que eu entrava na loja dele, ele me pegava pela cintura e me sentava no balcão e ficava fazendo perguntas. 2 e 2, quanto que é? Alguma coisa, cão e gato é da mesma família? São animais iguais? Ou, por exemplo, cabrito é o mesmo que coelho? Esse tipo de coisa o meu tio fazia e eu noto que na infância esses diálogos com a criança e fazer a criança pensar são muito importantes. Hoje, com a tecnologia, as crianças estão muito entregues a teclas e apertar daqui e dali, com certeza o estímulo é maior ainda. Mas o que eu quero dizer é que os ensinamentos que eu recebi eram sempre ligados a muito afeto. As tias, todos os tios, nos ajudaram muito, a minha, meu irmão e a minha mãe, por ela ter tido aquele destino. Meu avô ficou muito triste, com pai de 17 filhos, e eram 10 nascidos aqui em Belizé, e 7 nasceram lá em Miradouro. Da segunda leva, porque depois que a minha avó faleceu, ele se casou de novo e foi para Miradouro, e lá então nasceram 7, mas 2 faleceram. E nossa família se misturou com os da Mata, Queiroz, Schettini. São famílias grandes também de Miradouro. Meu pai trabalhou de caminhoneiro junto com um outro caminhoneiro, Queiroz. Era aparentado porque tinha Queiroz casado com primos da mamãe. Um chamava Bom, Queiroz Bom. E famílias da Mata, uma delas, a Manzic, prima da mamãe, teve um filho médico que foi médico muitos anos do Botafogo, o Joaquim da Mata. Muito lembrado ainda hoje, e acredito que esteja em alguma atividade lá no Rio de Janeiro. Beleza de pessoa. A minha infância passada lá em Babilônia, então foi marcada por esse estigma da separação de pai e mãe, que a mim não incomodou muito porque eu tinha como pai o meu tio. Eu era muito pequena, então não marcou muito. Por isso eu digo, se eu tiver que viver uma outra infância, eu poderia viver a mesma tranquilamente, que deu muito certo. Do ponto de vista da minha mãe, não, porque ela foi muito infeliz, né, no casamento, chorava muito, amava loucamente meu pai, e ele um homem extraordinário. Ele, quando nasceu, a mãe morreu.
foi o 8º parto e ela teve eclâmpsia. Ele foi criado por uma irmã paralítica, naquele tempo falavam fulana encrevada. E tanto a irmã como o marido dela foram muito bons. Meu pai era Lafayette, lá em Miradouro. Havia uma chácara onde eu nasci, chácara do Lafayette. E hoje é do João Cruz, e ele loteou uma parte e botou o nome como bairro Lafayette. Achei isso muito simpático. E agora, morando lá no Rosário, eu vinha conhecer um senhor, que o filho é dono das padarias Via Vêneto, é uma franquia, né? E ele é fazendeiro em São João do Glória. Ele me falou o nome dele, Pedro Paulo Pedrosa. E eu falei, eu tive uma tia de nome Pedrosa. Ele disse, qual era o nome dela? Eu disse, Olímpia. Ele disse, nossa, irmã do meu pai. E aí conversamos sobre a tia Olímpia. A tia Olímpia marcou Miradouro, ela era linda, era elegante, era uma mulher que descia o morro da chácara de salto alto. Ela se vestia impecavelmente para ir lá embaixo, em Miradouro, que é um morro, não é? A chácara Lafayette. E então, certas coisas marcaram minha infância. A Julieta Bicalho era outra mulher muito elegante, todo mundo comentava. A mãe do Zé Alcino Bicalho, João Galberto Bicalho. Sobre o João Galberto, eu quero te dizer uma coisa. Eu era uma menina ainda, eu cismei de namorar o João Galberto. Eu acho que ele nunca me namorou. Mas eu saía de Caratinga nas férias, eu estudava interna no Colégio das Freiras, e vinha a Miradouro suspirando para ver o João Galberto. Achava ele lindo e tinha certeza que ia casar com ele, que ele era apaixonado por mim, mas o João Galberto passava de raspão, não estava nem aí, era mais velho que eu, talvez 4 anos, coisa assim. E aqui em Muriaé, quando eu vim estudar aqui, eu estava morando lá em Caratinga, numa estação de trem antes de Caratinga, chamada Macaquinhos, na época. Hoje chama Dom Lara, o nome do bispo. Eu sei que você é naturista, muito ligado ao meio ambiente, você também concordará comigo que Macaquinhos é mais bonito do que o nome de um bispo. Esse bispo Dom Lara, ninguém sabe o que ele foi, o que ele era. E o Macaquinhos era o verdadeiro povo daquele lugar. A estação de trem passou ali, a última estação antes de Caratinga, era Maria Fumaça. E o trem parava, o pessoal tomava café com leite, porque a dona do chefe da estação tinha lá um café com leite com brevidade, biscoito de polvilho e tal. E havia uns viajantes de guarda-pó branco, e esses compravam da gente os macaquinhos. Alguns macaquinhos nós chegamos a levar. Depois meu tio proibiu, mamãe também não gostou daquilo. Não era tanto por respeito à natureza, aos animais, não havia essa doutrinação de hoje, essa consciência, né, que nós temos hoje pela natureza e os animais. Então, o lugar Macaquinhos marcou também muito a minha infância. E aqui, quando nasceu a segunda filha do meu tio, foram batizados, 2 irmãos foram lá fazer o batizado, ser padrinhos. E uma tia me perguntou à minha mãe, essa daí, tem que instrução? Mamãe disse, ela só tem estudado com
professores ambulantes que aparecem, dão aulas 2 meses, era tabuada e aritmética e um pouquinho de escrita. E a minha tia disse, eu queria levar ela para Muriaé, para estudar no colégio onde estuda minha filha. Você deixa? Aí a mamãe disse, pode ir sim. E foi daí que eu conheci, que eu me lembro do sermão da mamãe. Olha, lá você seja educada, a última a fazer seu prato, não escolher o melhor pedaço de carne, de frango, coisa. Sirva-se sempre no final, depois que todos se servem. Se derem uma roupa usada, pensando que você não tem, e você vai agradecer e vestir, usar, porque assim é que deve ser. Então, eu vim para Muriaé estudar nas Marcelinas o 4º ano primário. A minha tia dizia, pelo menos o 4º ano primário essa menina deve ter. No 4º ano, e aí eu me imbuí daquela história de que eu era aluna graças à concessão das freiras, porque elas disseram para minha tia, não, a senhora já paga para Hilda, para sua filha Hilda, então para a sua sobrinha não vai precisar pagar. E por causa disso, eu era bem atenta ao que as freiras queriam, né, aos pedidos, e foi assim que chegou o mês de março, eu entrei janeiro, fevereiro, em março, foi em 1939, iam fazer uma festa para São José, e botaram a gente lá no Salão Nobre, os alunos lá, e a freira tocava piano, uma freira italiana, não me lembro do nome dela. E começou os acordes e disse, você vai cantar lá no palco, uma de vocês. Ninguém se mexeu, eu achei que eu devia ir. Subi lá no palco. Quando eu subi, tinha um microfone, assim, espetado. Aí eu pensei, será que isso eu tenho que cantar diante disso? Parecia um postezinho. Eu não estava familiarizada com microfone nem nada. Comecei a cantar muito baixinho. E aí eu soube que era em italiano. A freira disse, você vai cantar a San Giuseppe all'Incrito. Essa primeira frase. E tocou lá o acorde. Tan, 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 taram. Aí, veste isso agora. Aí eu, a San Giuseppe all'Incrito. Ela achou ótimo. Vamos repetir, agora você perto do microfone. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra microfone e que eu fiquei sabendo que aquele postezinho ali era um microfone. Aí eu dei 2 passos à frente e fiquei junto do microfone. Ela disse, e cante bem forte. Aí eu soltei a voz. E mais tarde, não é que eu vinha me casar com um filho de italiano, minha sogra me ensinou muito do italiano. É um idioma que eu prezo muito, acho lindíssimo e gostaria de falar à perfeição. Sei alguma coisa, mas muito pouco. E sobre a infância, eu poderia falar, por exemplo, não tive treino com dinheiro. Eu não me lembro de ter manejado dinheiro assim, leva isso, compra aquilo, a não ser aqui em Muriaé, quando eu morei com a minha tia Maria, ela me mandava comprar pão lá no padeiro chamado Nicolino Minervini.
ali na armação. E eu chegava lá e dizia: seu Nicolino, tem pão? Ele dizia: pão alemão, quanto mais velho, mais bom. Sabe por quê? Tinha sido inventado por um químico alemão chamado Fleischmann. Em 1934, ele inventou o fermento químico. Antes, o pão era levedado naturalmente. Fazia aquela massinha de farinha com água, deixava aquilo coberto dias para ele azedar. E daí formava os bichinhos que constituem o fermento. Depois veio o fermento químico, que é o Fleischmann, e dava um sabor melhor ao pão, além de ser muito prático, você comprava e na mesma hora podia usar e fazer o pão em questão de minutos. Mas fizeram essa piada de que pão alemão, quanto mais velho, mais bom. Porque esse pão com fermento Fleischmann ganhou o nome de pão alemão. O seu Nicolino, então, marcou também a minha infância, porque era com ele que eu conversava um bocadinho. E conversar com adulto é uma experiência única para uma criança. Eu costumo dizer isso, muitas vezes o adulto corta o que a criança está querendo. Ela está, mas por que isso? Por que aquilo? Não é? Querendo entender o ponto de vista do adulto. Nem é bem assim, a colocação dela é mais simples. Ela pergunta por perguntar e por conversar. Tem criança que é muito conversada, muito falante. Outras são introvertidas. E eu era do jeito mais extrovertida, e uma das coisas também que me agradaram muito aqui em Muriaé, nesse ano de 1939, foi que o Getúlio Vargas veio aqui. Foi a inauguração da Rio Bahia. Quando a Rio Bahia chegou a Muriaé, ainda em terra, não era asfaltada, mas chegou a Muriaé e ele veio inaugurar esse trecho Rio-Muriaé. E aí houve um festão enorme, e muitos desfiles, as escolas se juntaram para fazer um grande desfile. E nas Marcelinas pediram uma moça alta que pudesse ser porta-bandeira, que quisesse. Então não havia muitas moças altas, assim, mais altas. E eu era menina de roça, habituada ao pilão, a fazer colchão de palha, a tirar água do poço. Enfim, era uma verdadeira academia a infância na roça. Então, carregar uma bandeira durante um desfile, para mim era nada. Existe uma foto que eu já vi do Getúlio Vargas com umas autoridades, acho que era Dr. Geraldo Starling na época, o prefeito. E outras autoridades, Dr. Lisboa, gente da época, e aparece um pedaço de bandeira brasileira. Eu tenho a impressão que era da bandeira que eu estava carregando, porque eu fui chegando para perto para ver se saía uma foto com o Getúlio Vargas. Então a minha timidez era também um pouco ousada, sabe? Eu era tímida, não digo que não fosse, mas também abusava um bocadinho. Sempre com aquele receio de prevaricar, de estar desobedecendo aquilo que a mamãe falava. Olha isso, olha aquilo, não é? Que a gente tinha que se comportar muito bem. Criança não era para fazer bagunça. Não tinha liberdade para certas coisas como tem hoje. E você
imaginando uma infância tão fora das regras de hoje, que vão para creche, tem pré-primário, depois tem primeiro ano, segundo ano, tantos cursos. Eu olhando isso tudo, eu digo, a vida também e os lugares ensinam. Vai depender da família onde você vive, o que os lugares oferecem de desafios, porque esses desafios do defuntinho, por exemplo, ou de coroar Nossa Senhora lá no alto de um morro, tinha que subir um morro enorme, e às vezes chovia, tinha barro, não podia sujar o vestido da coroação, mas aquilo era uma distinção tal que valia a pena qualquer sacrifício. Então, vencer desafios, a gente aprende tanto numa creche bem organizada, com psicólogos, com pedagogos e tal, como também ao natural, digamos assim, né? Numa vida mais simples. Depende de uma série de fatores, eu acredito. Agora, por isso eu digo, a minha infância foi boa, apesar dos pesares. Se eu tivesse que voltar a viver e me fosse dado escolher que tipo de vida você quer, eu digo, daí para melhor, mas com as experiências e do jeito que eu vivi, porque eu aprendi a ser forte, eu aprendi a analisar as coisas com certa frieza, eu não sou muito chorona, eu não sou apegada a coisas, nada me prende. Eu sou uma pessoa realmente independente e desligada qualquer hora, qualquer dia que eu tenha que mudar ou que eu tenha que encerrar minha vida, ou enfim, qualquer coisa tá bom. E para mim é parte de um todo que um dia vai acabar e como todo mundo acaba.